Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Sandra Pugliese e no meu canal a gente fala de alfabetização. Hoje eu trago mais um vídeo para vocês da série Ensinando as Letras Instrução Fônica e hoje nós veremos a letra L. E antes de começar o vídeo, já vai dando aí o seu joinha, inscreva-se no canal e clica no sininho para receber as notificações. Não esquece também de no final, deixar o seu comentário sobre o vídeo, porque isso é muito importante para mim, tá bom? Então vamos conhecer as atividades que eu fiz para vocês para ensinar a letra L. Bom, para quem já me conhece, esse aqui é o alfabeto das onomatopeias, gente, tá de graça lá no meu website sandrapugliese.com, é só você baixar. E a gente usa esse alfabeto para ensinar as relações entre as letras e os sons para as crianças. Então, se vocês quiserem mais informações sobre como usar o alfabeto das onomatopeias, corre lá no meu website, baixa o manual das onomatopeias, baixa as onomatopeias, e eu também tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui em cima o link para esse vídeo, assiste para vocês aprenderem como fazer, tá bom? E o que eu tô sempre falando é que antes da gente começar uma semana, essa é a semana onde nós vamos fazer atividades específicas para desenvolver a letra L, tá? Mas no começo de cada aula, todos os dias, gente, todos os dias. Eu tenho falado isso bastante nos vídeos, mas eu vejo muita gente que não faz ainda. Esse alfabeto aqui, ele tem que estar pregado lá na parede, tá? Grande, para que todas as crianças tenham acesso. Se possível, imprime uma dessas tabelinhas para que elas tenham no caderno, para que elas tenham nas mãos. Façam o jogo da memória, façam letras móveis, deixa as onomatopeias criarem vida. Porque elas já têm, né? Elas trazem voz para as letras e as crianças amam isso. Então, se vocês conseguem trazer no papel ainda, deixar elas interagirem com as onomatopeias, melhor ainda, tá bom? Então, no começo de toda a aula, vai lá, lê o alfabeto, vai lá, fala as onomatopeias, faz algumas brincadeiras com as letras. Gente, são 15 minutos diários que não vão comer nada das suas aulas, eles vão se passar assim rapidinho, e para a criança, né, para o aprendizado da leitura, faz uma extrema diferença. Então, façam isso, tá bom? E para a gente apresentar a letra L, eu trago aqui um poema da Cecília Meirelles, A Flor Amarela. É um poema muito fofinho, né? Que as crianças geralmente gostam muito de brincar com a musicalidade desse poema. Então vamos lá, olha lá. A Flor Amarela. Olha a janela da bela Arabella. Que flor é aquela que Arabella molha? É uma flor amarela. Esse poema da Cecília Meirelles encontra-se no livro Ou Isto ou Aquilo, que eu vou colocar aqui no fim dessa aula para vocês verem, tá bom? Mas eu também eu encontrei uma animação dessa poesia nesse canal do YouTube da Biblioteca Mário de Andrade. E é muito fofinho. Então eu vou deixar o link aqui nos comentários para vocês poderem acessar e, se possível, mostrem a animação para criança. Tá? E esse poema vai ser trabalhado a semana inteira. Então, chegou na sala de aula, fala o alfabeto todos os dias. E aí, olha, essa é a semana da letra L. Então, esse é o poema que tem um monte de letra L pra gente aprender. Então, vamos ver o poema todos os dias. Isso ajuda bastante, tá bom? E aí a palavra da semana é janela, né? E eu quero que as crianças percebam aonde está o lá. Então, olha, fala para eles, janela. Olha, eu tenho tá? A letra L vai fazer o som tá? Janela. Olha, vamos dar uma olhadinha na letra L. E aí, nesse momento, vocês podem começar a unir a consoante às vogais, mostrando para a criança como a gente faz essa união, porque esse é o princípio alfabético. Ela começar a entender como se dão as relações entre as letras, tá? No nosso sistema de escrita. Então, vamos lá. O L e o A. Dá o quê, ó? Lá. O A não é A? Então, ó, dá lá. Vamos juntar os dois sons. E o L com E dá o quê? Lê. Se possível, gente, coloquem com as letras móveis, tá? Com o som aqui. Porque a criança já sabe que esse som aqui é o L, que a gente vê bastante no alfabeto todos os dias, não é? E ela já sabe que esse aqui é o A do latim. Então, vamos juntar os dois sons. A gente tem que, para poder escrever, a gente tem que juntar os sons, tá? Então, vamos fazer, ó. Lá, lá,
e deixa a criança acelerar. E vocês farão isso para todas as vogais, tá bom? A, eu, ão. E aí o que eu recomendo para vocês, tenham uma caixa de palavras com muitas figuras, né? E hoje é a figura do L. Então tira lá dessa caixa algumas figuras, pede para a criança identificar se naquela figura eles ouvem um som L, ou vocês podem fazer algo mais direcionado, que é trazer algumas figuras, cola na lousa, tá? Traz pequenininha, impressa, cola na lousa e fala lá, olha, aqui eu tenho um livro, vamos ouvir? Ouçam. Se na palavra livro eu tenho o som L. Vamos ouvir, ó. Livro. Vocês ouviram L? É importante fazer esse movimento com a criança, elas precisam começar a ouvir os fonemas na corrente da fala. Isso é treino, gente. Conforme a gente faz com a criança todos os dias, isso vai ficando cada vez mais consciente para ela. E a gente começa a desenvolver a consciência fonêmica. E é essa habilidade que a gente quer que eles desenvolvam para aprender a ler e escrever, tá? E aí eles vão perceber se tem L na montanha, se tem L na lesma, se tem L no gato. Vai explorando diferentes palavras com as crianças. Encontrem brincadeiras para fazer com figuras, para encontrar a letra L no som, tá? Se envolvam atividades de consciência fonológica oralmente, com brincadeiras. Isso é muito importante para a aprendizagem da escrita. Outra atividade bem legal, intruso de rima, você coloca diversas palavras, que nem aqui, no caso eu usei uma palavra da poesia, que é a janela, e coloquei outras palavras. Olha, eu coloquei canela, panela e zebra. Então vamos entender o que é rima, né? Rima é quando tem o finalzinho parecido, né? Quando esse som final das palavras, ele se parece. Vamos ver, né? Então olha, janela, panela, canela, zebra, né? Qual que é diferente? Qual que não combina? E aí eles vão perceber que é o zebra. E uma coisa muito legal de fazer é você escrever essas palavras na lousa, tá? Para que eles percebam que janela, panela e canela vão acabar com ela, né? E zebra não, é BRA. Então, o sistema de escrita, ele vai representar a nossa fala. Ele vai representar essas rimas e deixa a criança começar a fazer essas observações. Outra coisa que a gente pode fazer é o desenvolvimento da consciência silábica, né? E o que é isso? É a criança começar a perceber quantas sílabas tem em uma palavra. Tá? Então, olha, quantos pedacinhos eu tenho na palavra janela? Vamos pensar? Já, né, lá. Ah, tenho 3 pedacinhos, então pinta 3 palminhas, porque eu bati palma 3 vezes, tá bom? E flor, ó, flor, 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 uma só, flor, flor, pinta uma mãozinha. Amarelo, então pinta 4 mãozinhas e deixa a criança ir percebendo quantas sílabas tem e pintando. Vocês vão ver que se você já está trabalhando com essas aulas desde o começo, isso aqui vai ficando cada vez mais fácil para a criança. E eu vou falar assim para ela, ok, então você acertou a quantidade de mãozinhas, então vamos pensar agora, eu quero que você ache o som L dentro da palavra janela. Né? Eu tenho já, né, lá, eu tenho 3 mãozinhas. E aonde é que tá? Ó, janela. Tem 3 pedacinhos aqui. Vamos ver aonde tá o L? Vamos pensar, ó. Já. Já. Tem L? Não. Né. Né. Tem L? Não. Lá. Lá. Eu ouço L. Ouço, então eu vou pintar. Tá bom? E a mesma coisa que vocês vão fazer com flor, com amarelo e com a arabella, tá bom? Essa aqui é a arabella do poesia. E aí vocês estão vendo que a gente tá indo do todo, né, para as partes, e das partes para os todos. A gente vai explorando todas essas relações entre as letras e os sons. E o que eu quero aqui é que a criança perceba os fonemas dentro da palavra. Então eu tenho janela. Eu coloquei umas bolinhas, você pode colocar uma bolinha de massinha se você quiser. E é importante a criança perceber que para fazer o já não é só o A. Né? O A é mais forte, mas não é só anela. Não é anela, é janela. Qual é a letrinha do alfabeto das onomatopeias que faz J, né? O J do micro-ondas. E aí você coloca tudo isso aqui para criança e deixa ela ir lendo, né? Se você coloca só a palavra, igual tá aqui,
Muitas vezes ela não vai saber o que ler, mas aí você fala assim, gente, olha, o som tá aqui, o som dessas letrinhas estão aqui, vamos usar essas informações que você tem. Qual é o som do J? Não é J? Tá? Junta o J com o A do latim, dá o quê? Já, dá já, tá bom? E o N com o E dá o quê? Né. E o L com A dá o quê? Lá, tá? Janela, vamos juntar tudo, janela. Eu tô mostrando pra vocês aqui vídeos do professor Bruno lendo com as crianças dele. No começo, as crianças começam como, gente? Eles ficam lá, janela. Não se deem por satisfeitos, porque a criança ainda está tendo a decodificação fonológica. Nós precisamos fazer ela acelerar a leitura para ficar janela. Então, diga para ela, leia de novo, vamos lá. Janela. De novo, mais uma vez, o que deu? Janela, tá bom? E assim por diante, com outras palavras da parlenda. Não façam a leitura de uma só, peguem outras, peguem as outras, ponham as letras móveis, deixa a criança ler. Façam fichas de leitura com diferentes palavras que tem a letra L, que também ajuda bastante. E aí a gente vem para essa atividade aqui, que é quando eles vão mexer com as letras e encontrar outras palavras dentro da palavra janela. Então eu tenho lá janela, né? Tira o J, o N e o A. Dá o quê? O que sobrou aqui? Lê para mim. Ela. Sobrou ela. Olha, então tá bom. Agora eu vou tirar o J e o A. Dá o quê? Nela. Nela é uma palavra. Então agora eu vou tirar. E aí você vai tirando. Tira o J, tira o A. Dá o quê? Anel. Tá bom? Agora vai, tira mais. Mistura as letras e deixa a criança ver que quando nós fazemos diferentes ajustes entre as letras, nós temos diferentes palavras, tá? Isso ajuda bastante a criança a compreender as relações entre as letras no sistema de escrita alfabético. E aí, gente, escrita. A criança precisa ler, ela precisa escrever, ela precisa codificar, ela precisa decodificar. E aí, façam com as letras móveis. Deem as letras móveis para a criança no começo. Dê esse recurso para ela. Não deixa ela no branco, escreve aí janela para mim, tá? Dá as letrinhas. E aí você fala, olha, eu quero janela. Tenta ouvir. Tá? Olha as letras que você tem aqui. Qual dessas letras te ajudam para você escrever janela? Olha, J. Qual é a letrinha do J? Tá? E aí a criança vai escrevendo. E se a sua criança já tá muito bem, né? Já tá escrevendo tudo isso, você não precisa mais das letras móveis. Faça um ditado da letra L, tá? Use diferentes palavras e deixa a criança ir escrevendo. E se ela escrever alguma coisa errado, aí você dá as letrinhas e fala, olha, essa palavra aqui tá faltando letra, outra em letra trocada. Essas são as letras. Vê se você consegue montar. Você não precisa falar assim, isso aqui tá errado, tá? Você fala, olha, a gente vai escrever de uma outra maneira para ficar certo. E aí você não põe a criança no constrangimento e tá corrigindo, porque é importante corrigir. É importante falar para ela, não é assim, precisa melhorar. E aí vamos trabalhar com a consciência de palavras. Deem as palavras em tirinhas, tá? Põe 4 pedacinhos de palavras, igual tá aqui. E fala assim pra criança, eu quero a frase, a flor é amarela, tá? E aí você tem que fazer a criança ir colocando essas palavras numa ordem, né? Pra escrever a flor é amarela. Então vamos pensar, qual dessas palavrinhas aqui você tem que pegar pra escrever primeiro, tá? É o A. Então põe o A aqui. É lógico que a letra A mas nesse caso ela é uma palavra, tá? É a menina, é a flor. E assim por diante, para a criança desenvolver a consciência das palavras. E aqui eu entro com a fluência de leitura. Gente, a nossa semana, ela é inteira explorando, olha só, leitura, escrita, consciência fonológica, consciência fonêmica, consciência de palavras, fluência de leitura e compreensão, que vocês vão ver daqui a pouquinho, que eu vou dar livro para as crianças lerem, tá bom? Então agora na fluência, criança começou a ler, criança começou a escrever, tá faltando só uma letrinha, outra é a pirâmide da leitura, gente. Põe lá e ajuda a criança a ir lendo, tá? Cada vez ela vai ler melhor. Essa pirâmide ajuda no precisão, no reconhecimento da palavra, ajuda na velocidade de leitura e faz com que a leitura da criança melhore cada vez mais. Comecem a usar, que vocês logo verão os efeitos positivos desse instrumento aqui, tá bom? Outra coisa que a gente pode fazer também são
quadros como esse, com palavras que apareceram na nossa cantiga da semana, ou no seu poema da semana. E aí você quer que a criança leia várias vezes essas palavras para que ela automatize a leitura. Porque uma leitura fluente é uma leitura onde nós reconhecemos as palavras automaticamente. E isso vem depois de muito treino. Eu explico tudo isso em alguns vídeos do meu canal do YouTube. Lá no meu curso de alfabetização eu tenho aulas que vão falar só disso, gente. Então procure entender um pouco mais sobre fluência. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um artigo que eu escrevi sobre fluência. Se tiverem oportunidade, leiam, tá? Porque ele é bastante importante para aprofundar os seus conhecimentos sobre essa habilidade. E aqui nós trabalharemos a prosódia. É importante a criança pequena, desde o começo, saber, são sinais expressivos, eles representam a expressividade da nossa fala. Então mostrem para ele que o ponto final é o quê? Ele é simplesmente um fim de sentença, a flor é amarela. E o ponto de exclamação tem a ver com uma emoção muito forte. Yeah! Essa flor é amarela! A flor é amarela! E o ponto de interrogação, né, que é o último aqui, é uma dúvida. A flor é amarela? Deixa a criança brincar com essas frases, com essas entonações de fala. Eles se divertem e vão aprender muito com isso, tá bom? E por fim, eu tô indicando aqui esses dois livros, ou Isto ou Aquilo, que é um livro de poesias da Cecília Meirelles. Lindo demais, vale a pena cada poesia, tá bom? As crianças amam. E também esse livro aqui, a Lúcia Já Vou Indo, da Maria Luísa Penteado, que é lindo também, muito fofo. Eu lia quando eu era pequena, as crianças amam esse livrinho, é da minha época de criança, mas até hoje, assim, super atual, é muito bacana mesmo. E tem a palavra Lúcia, que vai aparecer o tempo inteiro para a criança treinar aí o fonema tá bom? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de dar o joinha, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber as notificações. Se você tiver um tempinho, vem conhecer o meu curso de alfabetização, onde nós vamos aprofundar os seus conhecimentos sobre alfabetização e habilidades metalinguísticas que são importantes para o aprendizado da leitura e da escrita, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau!